Ela tá na... Que hora que eu leio ela aqui? Ah, tá. Cadê o pessoal? Cadê o quórum aí? 3, 6, 8. Aqueles que assinaram não estão aí, né? Então tu vai ler isso aqui, já vai começar a ordem do dia, começou a votação, eles levam falta. Estão em 8 aqui já. Os que não estão assinados. O Marcos está aí. O Adriano não está aí. O Renato não está aí. Sim. O Valmor, o Rogério. O Rogério está aí na Câmara. Já vi. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhora vereadora. Nossos servidores que aqui se encontram, a imprensa também já está no recinto. Estamos aí para iniciarmos a terceira sessão extraordinária de 2015. Tudo bem, Deus. Você? Solicito aos senhores vereadores que confirmem vossas presenças. Adriano Remonte está no plenário. Está faltando o vereador Renato, né? Só o Renato. O Johan não assinou. Está na casa, Renato? Aí depois reclama, né? Está aí no gabinete. Mas começa até a leitura, ele começa a ordem do dia. Em pé. Havendo quórum legal sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da terceira sessão extraordinária. Primeiro vai para a ordem do dia, não? Ou passa a leitura primeiro? Não, pode começar, só que se ele não tiver que até a ordem do dia, eu vou lá avisar. Daí vai ganhar falta. Procedo à leitura da carta de renúncia protocolizada pelo vereador Eudes Dallagnol. Toledo, 10 de março de 2015. Ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, excelentíssima senhora doutora juíza da Zona Eleitoral de Toledo, Estado do Paraná. Assunto: carta de renúncia. Eu de José Dallagnol, brasileiro, casado, agricultor,
portador da carteira de identidade número 22457314 SSPPR, inscrito no CPF sob o número 483-412-74949. Residente a domicílio, Rua Dom Pedro II. Gostaria que o secretário se mantesse na ordem da sessão. Por favor. Número 1649, Toledo. Venho perante Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Toledo e da Juíza da 148 Zona Eleitoral de Toledo, na forma legal e regimental, comunicar minha expressa renúncia ao mandato de vereador e membro do Poder Legislativo Municipal de Toledo, que me foi outorgado pelos eleitores do município no pleito de 2012, representando o Partido Progressista, figurando hoje, porém, como filiado do Partido Solidariedade. A presente renúncia é apresentado em caráter irrevogável, irretratável, com efeitos imediatos, ficando registrado que os motivos da renúncia são pessoais, devendo ser destacado tão só o sentimento de que fui vítima de um proceder condenável que merece toda a repulsa, como, no entanto, o Poder Legislativo de Toledo não merece ser apequenado, transformando-se em palanque para falsos moralistas. Entendo convenientemente que seja apresentada a presente renúncia. Assim sendo, reintegro minha renúncia ao mandato de vereador de 2012 a 2016 do município de Toledo, Paraná, de forma irretratável. Eudes José Dallagnol. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento subscrito pela maioria dos vereadores, amparado no inciso 2 do artigo 119 do Regimento Interno, para a realização de uma sessão extraordinária. Posso falar agora, presidente? Excelência, mantenha a postura... Toledo, 11 de março de 2014. A Sua Excelência, senhor Ademar Dort Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Toledo, Toledo, Paraná. Senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que adiante subscrevem, amparados no inciso 2º do artigo 119 do Regimento Interno, solicitam a convocação da Câmara Municipal para sessão extraordinária a ser realizada no dia 13 de março, sexta-feira 13, com início às 9 horas, para deliberar sobre os seguintes projetos de lei. Segundo turno, projeto de lei número 212, de 2014 do Poder Executivo, que dispõe sobre a educação em tempo integral em instituições escolares do município de Toledo, na forma da mensagem aditiva número 3. Primeiro turno, projeto de lei número 11, 2015, do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a cumprir a obrigação assumida em termo de transação extrajudicial. Projeto de lei número 28, 2015, do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, salários e demais vantagens dos servidores e dos empregados públicos do município de Toledo. Projeto de lei número 30, de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, que altera o valor do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais a partir de 1º de março de 2015. Projeto de resolução número 13, de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a recomposição dos valores de subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Toledo. Respeitosamente, os vereadores presentes subscrevem, mas isso. Faço os seguintes comunicados ao plenário. Comunico aos senhores vereadores que, aprovado em primeiro turno na sessão ordinária de segunda-feira, dia 9, o projeto de lei 2012, número 212 de 2014, será votado em turno final da ordem do dia desta sessão, para ser aprovado, ser remetido em forma de autógrafo e sanção ao chefe do Executivo Municipal. Comunico ainda
que os membros da Comissão de Legislação e Redação, de Finanças e Orçamentos e de Trabalho, Administração e Serviço Público se reuniram na sala de reuniões para analisar os projetos de lei 11, 28 e 30 de 2015, o projeto de resolução número 13 de 2015, que referidas comissões, por intermédio de pareceres para os relatores nomeados, manifestaram-se pela admissibilidade e a tramitação dos projetos de lei 11, 28 e 30 de 2015 e o projeto de resolução número 13 de 2015, estando assegurada a discussão e votação para deliberação em primeiro turno nesta sessão extraordinária. Matérias em segundo turno. Projeto de lei número 212 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto 212 de 2014. Autoria Poder Executivo dispõe sobre a educação em tempo integral em instituições escolares do município de Toledo. Como não há vereador inscrito para a discussão, passamos à sua votação. Em segunda votação global, na forma da mensagem aditiva número 3. Solicito os vereadores que registrem o sistema eletrônico o seu voto. Lode. Lode. Vota. Aprovado por unanimidade. 14 votos favoráveis ao projeto de lei 212 de 2014. Certifico o plenário que o projeto de lei número 212 de 2014, com deliberação favorável em turno final nesta sessão, será encaminhado em forma de autógrafo ao chefe do Poder Executivo do município para a competente sanção legal. Matérias em primeiro turno. Projeto de lei número 11 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto de lei número 11 de 2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município de Toledo a cumprir obrigação assumida em transação extrajudicial. Como não há vereador inscrito para a discussão, passamos à sua votação. Em primeira votação, artigo por artigo, solicito os vereadores que registrem no sistema eletrônico seu voto. Em votação, artigo 1º. Aprovado por maioria. 13 votos sim, 1 voto não. Em votação, artigo 2º. Lúcio. Vereador Lúcio. Aprovado por maioria, 13 votos sim, 1 voto não. Em votação, artigo 3º.
Vereadora Soili. Aprovado por maioria, 13 votos sim e 1 voto não. Só para registrar que esta votação extrajudicial é daquele acidente que o nosso servidor, Bazei, sofreu enquanto estava trabalhando, né, e que foi um acidente bastante grave. E aqui está se indenizando, então, a pessoa que é uma senhora que eu conheço, uma senhora viúva, que está recebendo o ressarcimento do seu automóvel, que foi que deu perca total. Então, esse é o projeto de lei. Projeto de lei número 28 de 2015. Solicita ao primeiro secretário que anuncie a emenda. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, salários e demais vantagens dos servidores e dos empregados públicos municipais de Toledo. Como não há vereador inscrito para a discussão, passamos à sua votação. Em primeira votação, artigo por artigo, solicito aos vereadores que registrem o seu voto eletrônico. Em votação, artigo 1º. Aprovado por unanimidade. Em votação, artigo 2º. Aprovado por unanimidade. Em votação, artigo 3º. Vereador Renato. Aprovado por unanimidade. Em votação, o artigo 4º. Aprovado por unanimidade. Em votação, artigo 5º. Genivaldo. Aprovado por unanimidade. Em votação, artigo 6º. Aprovado por unanimidade. Certifico o plenário que o projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto de lei número 30, de 2015. Solicito ao primeiro secretário que anuncie emenda. De autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme o que dispõe a Lei Orgânica e o Regimento Interno, a emenda altera o valor do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais a partir de 1º de março de 2015. Como não há vereador inscrito para a discussão, passamos à sua votação. Em primeira votação, artigo por artigo. Solicito aos vereadores que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Em votação, artigo 1º. Pode votar. Pode votar. Doze votos sim, 2 não. Em votação, artigo 2º. Doze votos sim, 2 não. Em votação, artigo 3º. Vereador Renato. 12 votos sim, 2 não. Em votação, artigo 4º. Vota aí. 12 votos sim, 2 não. Certifica o plenário que o projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Proclamo o resultado de 12 votos favoráveis e 2 contrários.
Projeto de resolução número 13, 2015. Solicita ao primeiro secretário que anuncie a ementa. Projeto de resolução número 13, 2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme determina a lei orgânica. Ementa. Dispõe sobre a recomposição do valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Toledo. Como não há vereador inscrito, passamos a sua votação. Em primeira votação, artigo por artigo. Solicito os vereadores que registrem no sistema eletrônico o seu voto. Em votação, artigo 1º. Onze votos sim, 3 não. Em votação, artigo 2º. Doze votos sim, 2 não. Artigo 3º. Três votos não e 11 sim. Em votação, artigo 4º. Onze votos sim e 3 não. Então, certifico que os projetos de lei, os artigos 1º, 3º e 4º, nós tivemos 11 votos sim, 3 não. O artigo 2º, 12 votos sim e 2 não. Aprovado por maioria. Declaração de voto. 3 minutos. Senhores vereadores, votei contra o projeto de lei que faz a recomposição das percas inflacionárias aos vereadores, porque no ano passado, na verdade, votei nessa tribuna contra o aumento do reajuste ou da reposição do prefeito e dos secretários municipais. Da mesma forma, encaminhei meu voto contrário, em virtude do limite prudencial hoje estar muito acima, com percentual excedente. E uma das primeiras ações a serem tomadas dentro do que determina a lei da responsabilidade fiscal é a redução justamente do salário de prefeitos, secretários, etc. Então, me parece assim uma inconformidade das decisões que precisam ser tomadas, reajustar o mesmo recompor quando elas praticamente seriam impossíveis de serem concedidas até por dispositivo da lei. Claro que a Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO, ela tem por obrigação propor. Agora, tem por obrigação moral também, o prefeito poderia encaminhar um ofício a essa casa, renunciando justamente em virtude da lei de responsabilidade fiscal. Como voto contra, e votei contra, o aumento, a reposição das percas ao executivo, seria de contrassenso também da mesma forma a estar votando a reposição das percas inflacionárias aos legisladores dessa casa. Me parece que estamos vivendo assim um momento muito difícil da política brasileira, da economia, e aquilo de fato que muitos acham, a situação, por exemplo, de ganho e do subsídio de um vereador em relação à grande maioria esmagadora da sociedade, são situações assim divergentes de uma forma muito gritante, e eu acho que o que estaria sendo recebido hoje seria de bom tamanho até passar toda essa turbulência econômica nacional e financeira aí, em virtude que a própria inflação está corroendo ganhos e uma série de questões aí das famílias brasileiras. Então, em virtude disso, voto contra os dois projetos de lei e votarei sempre na sessão
contra os projetos de também de acordos extrajudiciais e mesmo os judiciais que não têm o ok do Ministério Público. Declaração de voto, senhor presidente. O vereador Luiz Johan pediu primeiro, em seguida o vereador Rogério Massi. Senhor presidente, senhores vereadores, nós votamos favorável porque não existe ninguém nesse país que tenha seus salários não corrigidos. Me traga alguém das pessoas que, com seus salários que não são corrigidos, nós assistimos, nesses últimos dias, greve por causa de salários não corrigidos. Não seria justo nós votar contra, porque a greve se faz quando os salários não estão sendo corrigidos e quando as questões não andam direito. Há reivindicações acima do salário, aí nós não votaríamos, não seríamos favoráveis. Agora, a correção, ela é enfeite da pureza do dinheiro, do desgaste. Então, não haveria motivo para nós votar contrário, porque tudo nesse país é corrigido. Me traga algo que não seja corrigido. Nós temos, fazendo um comparativo, nós temos o adubo, é questão do dólar, é corrigido diariamente. Se vocês vão à cooperativa, é corrigido. Os preços são corrigidos. Aí, por que o salário de vereador, o salário de prefeito, o salário de secretário não possa ser corrigido pelo INPC? Porque se refere à correção monetária e se refere aos índices de perda do poder aquisitivo. Então não seria justo nós aqui querer votar contra. Então faz parte, a partir do momento que seja abuso, aumento acima do INPC, aumento acima da inflação, aí sim nós vamos ser contrários. Então, nós não estamos aqui para querer fazer injustiça. E a justiça, se for corrigido, até o dinheiro que os senhores têm, alguém que tiver dinheiro aplicado na poupança, ele é corrigido. Então, se alguém não serve para, acha que o dinheiro é demais, o salário é demais, faça o que eu faço. Doe para as comunidades. E eu faço isso. Vereador Rogério Massi. Senhor presidente, senhores vereadores, membros da mesa, senhora vereadora, nossos assessores, estagiários, funcionários da casa, nossa imprensa, internautas, nossa comunidade, bom dia. Votamos favorável porque sempre foi essa a postura de 4 mandatos deste vereador. Quando aqui cheguei, nós estávamos com 7, 8 salários atrasados dos funcionários públicos, mais férias e 13º. E foi os agentes públicos que colocaram o município de Toledo novamente nos eixos. Então, eu venho com muita tranquilidade fazer a defesa do meu voto, porque 19 vereadores, prefeito e vice-prefeito, 18 ou 20 secretários, não vai dar diferença no limite prudencial atrás da casa 1 vírgula. Se o aumento dos vereadores, ou melhor, a reposição dos vereadores, prefeito e secretário, o limite prudencial sairia de 53 para 54, poderíamos nós estar dizendo que seria abuso. Mas eu tenho certeza que essas 35, 40 pessoas que estarão recebendo essa reposição salarial, não muda uma casa atrás da vírgula. Então, deveriam ser os vereadores que entendem que não é de direito ser contra a reposição dos funcionários públicos também. Se é que estão preocupados com o limite prudencial, teriam que votar contra a reposição. Porque essa sim vai sair de 51 e vai para 53. Os vereadores desta casa já tinham de direito no ano passado os 6% que não foi nos dado.
É o nosso salário, é o meu ganha-pão. Igual o ganha-pão dos funcionários que estão aí, igual quando o governo federal aumenta o salário mínimo, eu também repasso para os meus funcionários. E não adianta eu dizer a eles que eu não estou mais faturando para mim conseguir pagá-los. É constitucional, é um direito que eles têm. Mas aqui nessa casa, eminentemente política, cada um pode votar conforme suas convicções, e assim o respeitamos. E assim o respeitamos sem problema nenhum. Mas estou fazendo 15 anos nessa casa, nunca me posicionei contrário a isso, até porque é um direito constitucional e não seria justo a gente fazer. Vamos ter que apertar em outros sentidos. Agora, a Câmara de Vereadores, que poderia usar de 6% do orçamento do município, usa 2,8%, então, melhor exemplo que esse, eu acredito que no país não tem. Se todos conseguiam fazer economia de mais de 50%, eu tenho certeza que problemas nós não teríamos. Cientifico o plenário que o projeto de lei 11, 28 e 30 de 2015, projetos de resolução número 13 de 2015, aprovados em primeiro turno, nesta sessão serão apreciados em turno final da ordem do dia para a próxima sessão ordinária. Antes de encerrar, eu vou fazer a leitura de um ato número 16, de 13 de março de 2015, assinado por todos os membros da mesa. Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso, por parte dos vereadores, trajes adequados ao exercício do mandato durante a sessão da Câmara Municipal. A mesa da Câmara Municipal de Toledo, Estado do Paraná, o uso das suas atribuições, que lhes são oferidas regimentalmente, resolve. Este ato dispõe sobre a obrigatoriedade do uso, por parte dos vereadores, de trajes adequados ao exercício do mandato durante sessões da Câmara Municipal. Fica instituído a obrigatoriedade do uso por parte dos vereadores durante as sessões da Câmara Municipal de trajes adequados ao exercício do mandato, compreendo. Aos vereadores, o uso de terno completo, calça, paletó, gravata, acompanhado de sapato social. Às vereadoras, o uso de calça ou saia, acompanhado de camisa social e blazer como sapato social. O descumprimento do contido do artigo anterior constitui-se em violação dos deveres fundamentais do vereador, sujeitando-o às penalidades contidas ao regimento interno. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Edifício, vereador Guerino Antônio Vicari, 13 de março de 2015, Ademar Dorfschmidt, presidente da Câmara Municipal, vereador Valmor Lodi, primeiro vice-presidente, Luiz Johan, segundo presidente, Neudi Moscone, primeiro secretário, Marcos Zanetti, segundo secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Vossa Excelência vai instituir a cota terno para nós? Auxílio? Não seria de bom alvitre fazer isso. Encerramento. Comunico que a minuta da escritura pública de desapropriação amigável do projeto de lei número 31 de 2015, como e ofício do Poder Executivo se encontra no SAPL em documentos acessórios. Concluindo a ordem do dia, declaro encerrado esta sessão às 9h35, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, Pois não, vereador Luiz Fritz. há 39 anos eu assumi pela primeira vez como vereador. Até hoje, em toda essa história, eu não vi a obrigação de vir de gravata e de paletó. Eu protesto. Aceito seu protesto, Senhor presidente, mas temos um ato que entrará em vigor na semana que vem. Pois não, vereador Renato? da mesma forma como o presidente do nosso partido, PP, então, eu me coloco contrário também. Eu concordo. Quem faz parte da mesa, tudo bem. Agora, os demais vereadores, acho que não tem a obrigatoriedade, não. Eu concordo com Vossa Excelência, só que eu vejo o seguinte: os vereadores da mesa estão vereadores no mesmo mandato que os demais vereadores, no mesmo nível, no mesmo grau. E eu pego, por exemplo, pessoas que vêm com traje, com camisetas, com dizeres. Enfim, eu acho que fica muito ruim você impedi-los de fazer isso até adverti-los. Então, nesse caso,
a Oravante, nós temos a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, nós temos a Câmara dos Deputados Federais, Senados, enfim, que já tem este traje como traje oficial na conduta de seus trabalhos. E nós poderíamos até abrir esse leque de discussão, dizer que as empresas têm os seus uniformes, cada um dentro da sua normativa. A Polícia Militar tem, a Polícia Civil tem a sua camiseta, a nossa empresa Sadia, Prata e Dona Dulce, tem seus uniformes. Então, nós também podemos fazer desta forma. Vereador Tito? Eu quero parabenizar a mesa e quem teve essa intenção, respeito todos, mas quero dizer que a única vez que eu vim sem terno e gravata na sessão foi em protesto por ter mudado o horário para as 2 horas da tarde sem consultar todos os vereadores. Então eu quero parabenizar a mesa. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu da mesma forma não vejo dificuldade alguma, eu vim todas as sessões quanto presidente de terno. Porém, eu só pondero a Vossa Excelência que converse com os vereadores. Esse ato impacta diretamente na nossa convivência aqui dentro, entendeu? Então, se Vossa Excelência pudesse conversar antes de tomar uma atitude assim, talvez fica mais tranquilo, evita até essas conversas e protestos que o Vossa Excelência hoje ouviu aqui. Eu vejo que o plenário aqui é democrático e como já encerramos a sessão, agora estamos numa conversa amigável, enfim. Mas se algum vereador aqui não tiver terno para usar segunda-feira, me procure no gabinete que eu vou emprestar. Porque eu acredito que todos tenham. Tanto é que fizeram a posse, no dia da sua posse, inclusive o vereador Ailton Savelo, na posse, dentro do meu gabinete, né, da presidência, estava de terno. Então, eu não vejo nenhum nenhum tipo de polêmica quanto isso, vereadores. Todas as sessões. Senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar a Joanir, presidente do nosso bairro lá de São Francisco, foi eleito. Joanir, parabéns, sucesso no trabalho, conte conosco. Senhor presidente. O presidente que eu votei tomou uma decisão um dia de transferir o horário da sessão e consultou os vereadores. Agora fez uma resolução sem consultar, pelo menos eu não fui consultado, de ter que vir de terno e de gravata. É por isso que eu protestei e continuo protestando. Acho Obrigado, que Vossa Excelência vereador. tomou uma decisão meio arbitrária. Eu aceito o protesto de Vossa Excelência e dos demais vereadores. Agora, toda decisão tomada em mesa, fique-se registrado que não é tomado pelo presidente. Então, nós temos várias oportunidades que é direcionada a palavra direta ao presidente. Não tenho problema de receber críticas ou elogios de forma alguma. Agora, a mesa é constituída por 5 membros, inclusive um membro do partido de Vossa Excelência. Então, é um ato da mesa que foi construído na mesa e está aqui, então. E tranquilo, eu acredito que nós aceitamos as críticas, mas não é direcionado pelo presidente. Senhor presidente. Presidente, o que eu estou colocando não é se o ato da mesa se pode ou não pode. Vossa Excelência, como presidente da mesa, consultou o plenário para mudar o horário da sessão. Por que não fez agora? Eu não fui consultado para mudar o horário da sessão. Eu não estava em plenário aqui em momento algum. Eu fui informado que havia sido alterado o horário da sessão e fiquei indignado e protestei aquela vez, como o senhor tem todo o direito de protestar nesse momento. Mas eu também não fui consultado para mudança de horário. Não vou esticar mais a conversa. Foi feita votação quanto ao horário da sessão. Encerra-se a discussão aqui. Senhor presidente. E algumas decisões, enquanto presidente, enquanto mesa constituída, será tomado sim. Por isso que os senhores confiaram o voto nesta mesa. Então, senhor presidente, só não foi proposta da campanha da eleição para presidente, né? vereador Renato. Senão não teria meu voto. Vereador Renato, eu gostaria que Vossa Excelência me apresentasse uma proposta que eu lhe sugeri para fazer a campanha. Só uma. Olha que eu vou apresentar. Só uma. Olha que eu vou apresentar. Só uma, por favor. Pessoal, fala baixinho lá. Não, senhor, eu falo alto porque eu sou um cara muito transparente. Senhores vereadores, encerra-se a discussão, enfim, cada um no seu protesto, no seu elogio, passa a régua. Será agora distribuído novamente as